Olá, vamos à nossa aula de número 6. Hoje falarei para vocês sobre o conteúdo de conotação e denotação. Lembrando que esse conteúdo está associado ao sentido, à significação das palavras. Vamos à primeira definição. O que é denotação? Denotação é quando nós estamos empregando o sentido real de uma palavra. Professor, o que seria esse sentido real? É o sentido de acordo com o dicionário, ou seja, vai ser o significado original daquela palavra. Vamos a um exemplo. Estou em uma canoa furada. Observe que podemos utilizar essa expressão canoa furada em diversos sentidos. Mas vamos observar a imagem abaixo. Nós temos um homem retirando água de fato de dentro de uma canoa que está furada. Então, se eu associo esta frase à imagem, quando eu digo estou em uma canoa furada, de fato a expressão canoa furada representa este objeto que contém esse furo. Então, observe que o sentido denotativo é o sentido real. Diferentemente, se eu dissesse fiz uma besteira e entrei numa canoa furada. Observe que o contexto dessa frase que eu acabo de falar é totalmente diferente. Não tem a ver de fato com o objeto, como está no exemplo que nós temos aí na tela. Vamos agora para a definição de conotação. O que é conotação? Conotação será quando eu irei modificar o sentido de uma expressão. Eu vou ressignificar essa expressão. Ou seja, é aquele sentido que não é o do dicionário. Dependendo do contexto da frase, essa frase vai ter uma nova significação. Quando eu digo a frase, eu estou falando em si de uma palavra, né? Que vai modificar o sentido da frase. Observe a tirinha abaixo. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Observe que nessa tirinha nós temos o nosso personagem interpretando a palavra cabeças no sentido denotativo. Lembre-se, o sentido denotativo é o sentido real. E o nosso personagem, que fala aí todo orgulhoso que o pai dele tem 800 cabeças, não fala no sentido denotativo, e sim no sentido conotativo. Então, observe que o sentido conotativo é uma ressignificação da palavra, porque quando o nosso personagem diz cabeças, ele quer dizer que é o número de gado que o pai dele tem. E o outro personagem interpreta como ele tendo apenas as cabeças. Então, toda vez que eu tenho o sentido conotativo, também é o que muitos livros chamam de sentido figurado. É um novo sentido atribuído a uma palavra. Vamos observar os exemplos. Quando eu tenho, ai, o Bruno é osso, viu? Eu estou literalmente dizendo que Bruno é feito somente de osso? Não, eu estou aqui ressignificando a palavra osso, no sentido de dizer que Bruno é uma pessoa difícil. Quando eu digo o telefone quebrou, pensem comigo, se eu digo o telefone quebrou, estou atribuindo uma nova significação à palavra quebrou ou estou utilizando ela no sentido original? Logicamente que é no sentido original, então nós temos no segundo exemplo o sentido denotativo. Ana é um doce de pessoa. Eu estou dizendo que Ana é o quê? É uma pessoa agradável, é uma pessoa meiga. E aí, doce passa a ter uma nova ressignificação, sendo que nesta frase nós temos aí o sentido conotativo. Estudei todas as questões de matemática. Não sei se vocês estudaram essa semana, né? Mas enfim. Quando eu digo que eu estudei todas as questões,
Eu estou afirmando. Observe que eu não tenho uma ressignificação de palavras nesta frase. Então, o sentido é denotativo. E temos aí, depois que ela gritou, eu chutei o pau da barraca. Observe que quando eu tenho aí o pau da barraca, não é no sentido literal, no sentido original da palavra. Porque, muitas vezes, até em uma discussão, não existe nenhuma barraca e nenhum pau que sustenta a barraca. Então, observe que aí eu tenho sentido conotativo, ou seja, a pessoa perdeu o controle quando nós temos aí chutei o pau da barraca. Atenção, estudantes! Nós temos no livro didático os conceitos de conotação e denotação na página 114 e tem uma atividade extra que eu quero que vocês respondam juntamente com a que vocês pegaram na escola da lista 6, que é a atividade que está na página 114. As questões de 1 a 5, o texto para responder essas questões está na página 113. Respondem uma folha, grampeiem junto a lista impressa e mandem foto para mim, como nós estamos fazendo, e entreguem na escola na sexta-feira. Bons estudos, obrigado, tenham uma boa semana.